Olá, eu sou Adriana Lombardo, é um prazer ter você aqui no meu canal, Adriana Lombardo Coach. Hoje nós vamos falar sobre humanização no ambiente de trabalho. Eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em gestão de projetos e sou mestre em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional. Faça as contas. No início do meu curso de administração, eu fui presenteada por um professor para poder participar de um Fórum Internacional de Administração no Rio de Janeiro. Esse presente foi para mim muito importante e significativo. Primeiro porque no início do curso as matérias introdutórias não me faziam perceber quão importante era o curso de administração. Eu ainda não tinha nem certeza se era isso mesmo o meu caminho, se era esse curso que eu gostaria de finalizar. Por outro lado também, os meus pais já tinham uma série de despesas, um livro, moradia, alimentação. Então receber um presente desse da própria universidade, para mim fez uma enorme diferença. E fui eu, então, de Malicuia para o Rio de Janeiro para participar do Fórum Internacional de Administração. Meu interesse, meus olhos brilhavam simplesmente por todas as palestras que estavam ocorrendo, mas eu tinha que escolher entre algumas delas para poder participar dentro de salas específicas. E teve uma proposta que me chamou bastante atenção, então eu fui assistir a apresentação de um consultor de São Paulo. Ao final dessa palestra, esse consultor foi altamente ovacionado. E eu ali, com meu pouco dinheirinho no bolso, fiz questão de comprar um livro dele e ainda ganhar o autógrafo. O livro chamava Senhor Presidente, a culpa é sua. E ele dava várias dicas para executivos em cargos de liderança, como assumir aonde é que ele estava falhando, o que podia melhorar para trazer mais resultados. E uma das coisas importantes que ele dizia era sobre o amor dentro das organizações. Poxa, amor nas organizações? E, na verdade, o tempo se passou e cada vez mais a gente escuta falar sobre a importância da humanização das organizações, que ainda é empobrecida por processos, por burocracia e falta ainda uma política de benefício, de sistema que valorize cada indivíduo, suas especificidades, suas necessidades, o que um precisa, que às vezes é diferente do outro. As pessoas são tratadas como massa e às vezes pior do que isso, como um número de matrícula, e pouco é valorizado o profissional. A gente vê muito profissionais que realmente vestem a camisa, que fazem tudo pela empresa, mas lá na alta administração, cadê a valorização desses profissionais? Cadê esses altos executivos vestindo a camisa em prol dos funcionários também? Sentando ali no bandejão da empresa, comendo a mesma coisa, sendo acessível, mantendo suas portas abertas para o diálogo, para conversar. Cadê aquelas cartas do presidente dizendo quais são as diretrizes da empresa, o que ele quer apostar, o que ele espera de cada um? Cadê as políticas de recursos humanos voltadas para os profissionais em diferentes momentos, preocupados em dar uma atenção especial para cada um? Em algumas empresas tem muitas mulheres jovens que passam pelo período da maternidade sem receber uma atenção especial para os seus problemas, para os seus anseios, para as suas necessidades, grávida ou após o retorno da licença maternidade. Muitas outras também atua com um grupo de profissionais mais senis e não consegue entender também as dificuldades que essas pessoas podem ter, né? De locomoção, de saúde, de alimentação, de nutrição, e que poderiam também estar um pouco mais voltadas para esse perfil. Tanto estudando melhor qual é o coletivo, qual é o grupo principal, seus clientes internos principais, quais são os seus perfis, suas necessidades, como também as necessidades individuais de cada grupo, valorizando maiorias e minorias. É realmente necessário um trabalho mais voltado, mais humano dentro das organizações. A gente vê aí, né, que empresa que não tem um departamento de recursos humanos. Mas se você for conversar com os empregados, com os colaboradores, eles vão dizer, isso não passa de um DP, sabe? Nada contra um departamento também que precisa lidar com folha de ponto, que esse trabalho é fundamental, com férias, com essa parte mais burocrática. Mas se a maioria vende o departamento de recursos humanos ou de gestão de talentos, como se houvesse também uma preocupação com treinamento,
com o apoio e assistência àquelas pessoas que às vezes passam traumas, momentos difíceis e que poderia ter ali dentro alguém com um perfil mais preocupado com o lado social e que pudesse apoiar, conversar, orientar aquela pessoa num momento de dificuldade. E às vezes essas pessoas ali se encaminham para o alcoolismo, para a depressão e sem ser cuidada e respeitada. Mas pessoas que se doaram para a empresa, elas passaram outras dificuldades, às vezes tiveram um AVC, um câncer, uma doença, e no momento em que elas estavam em alta atividade, em alta produtividade, se dedicando para a empresa de corpo e alma, elas eram valorizadas e reconhecidas. Mas no momento em que elas necessitaram de um pouco de apoio, porque estavam doentes ou porque tinha alguém na família doente, porque estava passando por uma necessidade especial, elas eram excluídas. Elas perdiam os seus cargos, elas perdiam o apoio, elas perdiam até a voz em reuniões. Algumas reuniões que as pessoas participam, elas chegam e não conseguem se colocar, não conseguem ser apoiadas, logo alguém corta e reduz. Por quê? Porque está passando por um momento da vida onde precisava ser um pouco mais apoiado e cuidado, não é aquele momento da mais ampla produtividade. Felizmente, isso não é o que acontece em todas as organizações. A gente sabe que tem empresas que estão aí entre as top 10 no Brasil e no mundo e que, inclusive, seu diferencial está porque tem políticas voltadas para os profissionais, políticas que humanizam. A gente precisa lembrar cada vez mais o quanto isso é importante. O quanto colocar o amor dentro das organizações é fundamental para que as organizações alcancem os resultados sociais e os resultados financeiros. A minha dica de hoje é a favor da humanização, é a favor da gente colocar um pouco mais o coração e a alma para atender as pessoas dentro das organizações, sejam nossas equipes, sejam os nossos chefes, seja em qualquer nível profissional que estejamos. É possível que a gente coloque um pouco mais de alma, um pouco mais de coração, faça mais e melhor. Então, essa fica a minha dica e até a próxima.